Eu acredito muito que aquilo que nós ouvimos exerce sobre nós grande, extrema e poderosa influência. É por isso que nós precisamos ser seletivos naquilo que ouvimos. E ao invés de desperdiçarmos tempo ouvindo qualquer coisa, podemos escolher se aquilo que vamos ouvir irá agregar a nós ou não. É tão importante ouvir que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que sem fé é impossível agradar a Deus. E que pela fé você pode se tornar o ponto de contato entre o céu e a terra, o sobrenatural se manifestando no natural, o extraordinário manifestando no ordinário, no comum, que acontece no dia a dia da vida. E se você é o tipo de pessoa que deseja ouvir mais da palavra de Deus, eu quero te fazer esse convite. Todas as segundas-feiras aqui nesse canal, uma palavra nova de direcionamento e inspiração para a sua vida, e eu tenho certeza que irá abençoar muito você. E se você deseja conhecer mais das Escrituras e ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração, então se inscreva, assine e receba todas as segundas-feiras, às 20 horas, uma mensagem nova de Deus para o seu coração. Mateus capítulo 15, versículo 21. Hoje, se tratando do Dia das Mães, eu quero pensar com vocês um pouquinho sobre a fé de uma mãe, e isso é uma lição para todos nós. Eu vou fazer uma análise desse texto com 4 lições, e eu quero que você preste muita atenção. Esse texto narra a história de uma mãe aflita, o que é a realidade de toda mãe. Toda mãe, em algum momento da vida, se afligiu de preocupação por um filho ou por uma filha. E por causas adversas. Algumas mães sofrem aflição por ter em casa filhos enfermos. Outras sofrem de aflição por ter em casa filhos perdidos no mundo, nas drogas, tráfico de drogas, prostituição, festas e tantas outras coisas. Outras sofrem por terem filhos mal educados, mesmo tendo dedicado sua vida a educá-los. Outras sofrem por ter filhos arrogantes, presunçosos e soberbos, que não sabem perdoar, não sabem respeitar. Há mães que sofrem aflição nesse momento por filhos endividados, filhos com problemas e crises financeiras. Outras mães sofrem por filhos que não reconhecem o valor da sua presença e do seu afeto. Há mães aflitas. Eu não estou dizendo que toda mãe é perfeita, mas eu estou dizendo que existem mães que têm muitas lições para compartilhar conosco. Nós vamos extrair lições dessa mãe. E essa mãe tem a história de muitas mães. Mulheres que choram e lamentam pelo estado de seus filhos. Agora a pergunta é, por que sofrem as mães? Se você um dia tiver a oportunidade de perguntar para uma, a resposta dela com certeza será, pelos meus filhos. Mãe sofre pelos filhos. Mãe de verdade sofre. Elas oram, choram, se preocupam, elas sofrem. Trabalham, se dedicam. De todas as mães aqui, hoje, a minha mãe não está, minha esposa também não está, mas a minha sogra está. E a minha sogra sofreu bastante para formar a Gabi. Eu me lembro de várias vezes vê-la de madrugada batendo a massa de pão com os braços. Não era 20 pães, 30 pães, uns 100 pães por semana pelo menos. Então, mãe sofre pelos seus filhos. Agora essa mãe, embora gentia, ela tem uma fé enorme. E nós vamos aprender com a fé dela. Vamos ler o texto? Mateus capítulo 15, versículo 21 está escrito assim. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Preste atenção em um detalhe. Ela vem gritando. Segundo, ela está pedindo misericórdia dela. Preste atenção nisso aqui. Tem misericórdia de mim. Por que ela pede misericórdia de Jesus para ela? Porque a dor dela é gerada por uma filha que está endemoniada e está sofrendo muito. Está sofrendo muito. Então ela tem uma filha que é perturbada por demônios e que sofre muito. Quem está sendo perturbada? A filha. Quem está sofrendo? A filha.
Mas a mãe está clamando por misericórdia para quem? Para ela. Você percebeu como essa mãe se coloca no lugar da filha? Como a filha não pode ir até Jesus, ela vai. Isso daqui é interessante porque muitas vezes há mães que paralisam sua vida espiritual, paralisam a sua busca pela presença de Jesus, em função de problemas que vivem com seus filhos. Quando na verdade o caminho é inverso. Se você estiver enfrentando problema com seus filhos, faça o que essa mulher fez. Ela foi até Jesus. E olha que ela tem um risco grande, hein? A filha ficou em casa. Tem demônios perturbando a filha. A filha está em profundo sofrimento. Se ela ficasse pensando, minha filha vai tirar a própria vida, se ela se tornasse refém do medo do que a filha vivia, a filha nunca teria provado aquele milagre. Então o que é que ela faz? Ela transforma toda a dor que vive dentro de casa em impulso para ir até Jesus. E a primeira lição que nós podemos extrair da vida dessa mulher é essa: independente do problema que você estiver enfrentando, vá até Jesus, Ele tem poder para resolver. Então, olha isso aqui, versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Preste atenção em uma coisa aqui, volta ao versículo 23. O que a gente espera encontrar ao buscar a presença de Jesus? O que a gente espera dos seus discípulos ao buscar a presença de Jesus? O que a gente espera? Nós esperamos atenção, nós esperamos cuidado, nós esperamos ajuda, sim ou não? Pelo menos essas três coisas a gente espera dos discípulos de Jesus. O que essa mulher encontra? Ela encontra um Jesus que a ignora, e ela encontra discípulos que estão pedindo para Jesus fazer ela se silenciar. Meus irmãos, a maioria de nós nem teria saído de casa com o filho vivendo o problema que a filha dessa mulher vive. Imagina só você ter deixado em casa um filho e uma filha sobre essa pressão maligna, e aí quando você vem para a igreja você encontra desprezo, não encontra ajuda, não encontra a atenção que você procura. Você permaneceria? A segunda lição que essa mulher tem para nos dar é: persevere mesmo quando você sentir que ninguém está olhando para a sua dificuldade. E muitas vezes o que a gente faz não é isso. A gente desiste. Você quer ver um milagre? Persevere. Porque mesmo que pareça que ninguém está olhando, Deus está olhando. E na hora certa Ele vai intervir em resposta à sua perseverança. Persevere. Persevere. Então essa mulher não encontra de primeiro momento aquilo que ela procura. Mas olha o versículo 25. Seguindo a nossa leitura. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Queridos, olha isso daqui, preste atenção. Isso é muito importante. Apesar dela não ter encontrado a atenção que precisava, apesar dela ter se deparado com a rejeição, apesar dela não ter encontrado ajuda à primeira instância, o que ela faz? Adora. Bom, ela persevera e ela adora. Ela adora de joelhos, e na adoração, mais uma vez, ela pede: Senhor, ajude-me. Ajude-me. Posso falar uma coisa? Quando você se sentir encurralado por alguma dificuldade, adore ao Senhor e clame pela ajuda daquele que pode, de fato, te ajudar. Não desperdice o seu grito de socorro com quem não pode lhe estender a mão e fazer nada por você. Seja inteligente. Ela está falando com Jesus, apesar dos discípulos não estarem dando nenhum apoio. Ok? Agora vamos ver a resposta de Jesus. A resposta de Jesus. Vamos para um outro texto. Marcos capítulo 7, a partir do versículo 24. Já a gente volta aqui
para Mateus. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom, entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Por quê? Por causa da mulher. Vai lá, versículo 25. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Olha o que Jesus está dizendo para essa mulher. Olha a palavra que ela escuta. Versículo 28. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Em outras palavras, ela está dizendo: Senhor, eu posso não ser considerado filha, mas eu não vou sair daqui enquanto não levar o meu milagre, nem que se eu tiver que comer as migalhas que sobram da mesa. Mas Jesus não tinha migalhas para ela. O que Jesus estava fazendo era provando a intensidade da fé dela. E é sobre isso que eu quero falar rapidamente com os irmãos. Muitas vezes você vai se deparar com o silêncio de Jesus, muitas vezes você vai se deparar com o silêncio de Deus, e algumas vezes você vai se deparar até com um certo confronto. É como se Deus estivesse esmagando você, usando de alguma situação para isso, usando de alguém para isso, ou de alguma circunstância para isso. Mas você não se iluda. Esse processo de esmagamento não é Deus punindo, rejeitando e oprimindo você. É Deus esticando a sua fé, para preparar você para milagres maiores do que aqueles que você já viveu. Então você precisa hoje prestar atenção nas lições que essa mulher nos dá, e isso é para todos nós, para que a gente tenha uma fé resoluta, uma fé verdadeira, que apesar de simples, provoque o nosso milagre. Quantos estão aqui, digam amém. Em primeiro lugar, Mateus capítulo 15, versículo 22, nós vamos perceber que esta mãe, ela teve a capacidade de discernir o problema que atingia sua filha. Quando ela fala com Jesus, ela clama por misericórdia, porque ela diagnosticou que a sua filha estava endemoniada. A causa do sofrimento dela era uma opressão espiritual. Apesar dela ser uma mulher gentia, apesar dela não ser uma mulher criada nos costumes judaicos, apesar dela não ser uma mulher aprofundada nas escrituras, ela tem a capacidade de discernir que o problema da filha é espiritual. Você quer ter os seus problemas solucionados? Então, em primeiro lugar, aprenda a discernir a fonte. Muitas vezes nós olhamos para a consequência, a gente vê os danos da dificuldade que nós estamos enfrentando na vida, mas nos falta a capacidade de discernir a causa. O que é que está causando esse problema? E aí então, quando nós vamos apresentar os nossos problemas a Deus, a gente já vai apresentando o resultado do problema. E o que é o resultado do problema? São os danos deixados pela crise, são os danos deixados pelas dificuldades, são as consequências ocasionadas pelas dificuldades. E a gente então apresenta a Deus a consequência. Nós falamos dos sofrimentos, nós falamos daquilo que perturba o nosso coração, nós falamos daquilo que tira a nossa paz e apresentamos a Deus as consequências. E muitas vezes não temos respostas, muitas vezes não temos a intervenção de Deus, porque nós não apresentamos a causa. Deus quer que você essa manhã pare de olhar para as consequências dos problemas que te afligem e comece a discernir o que está causando esse problema. Você já teve a capacidade de discernir a causa? Já parou para prestar atenção naquilo que realmente está causando todos os problemas que você está enfrentando? Essa mãe percebeu que o que estava causando os problemas que a sua filha enfrentava era demônios, era perturbação espiritual, era perseguição espiritual. Ela teve discernimento. Não se iluda, queridos, o mundo espiritual é mais real do que esse chão que você pisa. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 3, que o mundo visível foi feito do que é invisível. O mundo que seus olhos veem, o mundo que seus olhos tocam, foi criado por meio, através de um mundo que você não toca e que você não vê.
O mundo espiritual é mais real do que esse que você está vendo agora. E a causa de muitos problemas que você enfrenta é espiritual. Você teve a capacidade de discernir que opressões, temores, perturbações constantes, insônia, falta de paz, de equilíbrio, tristeza, angústia e vazio sem causa. Já parou para prestar atenção que o inimigo te oprime o tempo inteiro? Já parou para discernir a causa dos problemas que te afetam, que afetam sua casa? Já parou para discernir o que há anos está perturbando a sua paz? Já parou para analisar? É óbvio que nem tudo é demônio, que existem problemas ocasionados por nós mesmos, por más decisões. Nós precisamos aprender a discernir. Uma das coisas que a Bíblia nos orienta a clamar e a pedir a Deus é discernimento espiritual, para discernirmos ações que vêm de Deus e ações que vêm como uma oposição a nós por forças malignas. Tem gente que já se acostumou à opressão. Ele sabe que a casa está vivendo opressão, vê nos corredores vulto, sente opressão nos cômodos da casa, sente medo nos cômodos da casa, mas não se colocou em Deus para orar e jejuar para expulsar esse mal, para tirar de dentro do ambiente do lar essa opressão. Vão convivendo dentro do teto onde essa opressão se dá, como se fosse a coisa mais comum da vida. Você não pode aceitar isso. Você precisa, como essa mãe, clamar pela presença de Jesus para que esse mal desapareça da sua vida, para que esse mal saia da sua casa, para que essa ação maligna pare de ocorrer contra a sua vida. Queridos, uma das coisas mais comuns entre os cristãos é a falta de conhecimento em questões de batalhas espirituais. O que mais você vê são cristãos rendidos às batalhas espirituais. Não é assim mesmo, irmão. Só você começar a buscar a Deus que o diabo vem e começa a tocar em você, bate na sua cara, te humilha. Ô, meu irmão, calma aí, calma aí. Não é assim não. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são protegidos e o maligno não lhe toca. Você precisa se posicionar em Deus. Você precisa resistir ao diabo, porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você não pode aceitar que o maligno toque naquilo que Deus tem lhe dado. Toque na sua vida, toque na sua casa, toque na sua saúde. Se posicione em Deus. Essa mulher discerniu o problema que atingia sua filha. Você precisa aprender a discernir o problema que está te afligindo. Segundo, essa mulher não discerniu só o problema, ela também discerniu a solução. Tem gente que até tem a capacidade de discernir o problema, mas as coisas não mudam, porque não consegue discernir a solução. Você se pegou alguma vez na sua vida orando e clamando a Deus por não estar conseguindo enxergar uma solução para o problema que você está enfrentando? Alguma vez você dobrou os seus joelhos porque se sentiu perdida e perdido por não encontrar uma solução para as dificuldades que você está tendo que lidar dentro de casa, no casamento, com os filhos, no trabalho, na sociedade, consigo mesmo? Pois bem, essa mulher, ela discerniu a solução do problema que atingia sua filha. No versículo 23, o texto diz que ela vai até Jesus. Ela discerniu que a única coisa que poderia mudar aquela situação que ela está vivendo dentro de casa é adorar Jesus, custe o que custar. É por isso que ela não deu ouvidos à crítica dos discípulos, ela não deu ouvidos ao silêncio de Jesus, que gritava mais alto que qualquer outra voz no recinto. Ela se depara com desprezo, ela se depara com a rejeição, mas ela continua e persevera clamando pela presença de Jesus, porque ela discerniu que Jesus é quem tinha a solução para o seu problema. Você tem perseverado em Jesus? Eu não estou falando perseverado na igreja. Eu não estou falando perseverado em vir aos cultos. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não. Tem gente que está aqui sentada, mas não está perseverando em Jesus. Tem gente que domingo após domingo está dentro da igreja, mas é como se não tivesse. Não adora, não busca, não clama, não procura. Mas aquela mulher foi até Jesus e ela entende: Jesus é a única solução para minha filha, então eu vou clamar até que Ele seja de fato a solução. Você está disposto a ir até onde para que Jesus mude a história da sua vida? Até onde? Você está disposto a intensificar até que ponto para que Jesus intervenha na história de seus filhos?
para que Ele intervenha na sua saúde física, para que Ele intervenha nos seus problemas pessoais, sejam de cunho financeiro ou de cunho emocional. Você está disposto a ir até onde para chamar a atenção de Jesus para a sua vida essa manhã? Essa mulher, ela foi ao seu limite. Ela foi até a frase: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que sobram da mesa do seu Senhor. Ela está dizendo: Senhor, eu não preciso do pão inteiro, eu preciso só de um pedacinho da sua graça, só um pouquinho do seu favor. Eu não preciso de tudo, eu preciso só de um pouco. Você entende a dor dessa mãe? Consegue raciocinar comigo agora o nível da dor dela? Ela está dizendo: pela minha filha, Senhor. Talvez por ela mesma ela não faria metade do que fez, mas ela está dizendo: Senhor, pela minha filha, eu só preciso de um pouquinho. Em penúltimo lugar, ela é determinada. No versículo 23 ao 27, a gente vê a sua determinação. Como eu disse no início, mesmo ela recebendo a contradição dos discípulos, o silêncio de Jesus, depois uma fala pesada de Jesus, ela permaneceu. Meu irmão, você precisa parar de ter determinação na sua dor e precisa começar a ter determinação naquele que pode solucionar a sua dor. Eu vou te explicar isso. Tem pessoas que já se acostumaram com autocomiseração. Tem gente que já se acostumou a ser vítima da história. Adora ser tratado como coitadinho e coitadinha. Adora. Adora escutar das pessoas: ah, tadinho, tadinha, vai dar certo. Olha, fica assim não. Levanta a tua cabeça. Você quer viver milagres? Tenha determinação. Ah, mas para mim nada dá certo. Dá certo para todo mundo, para mim não. Ah, mas olha, coitadinho de mim mesmo. A vida para mim não é fácil. Deus podia me levar. Para com isso. Sai dessa vitrine que você mesmo se colocou. E seja determinada. Seja determinado. Existem milagres que vão exigir de você determinação, queridos. Que você vai ter que estar disposto a ir além dos limites que você considerava ter, para descobrir que na verdade não era o seu limite. Quantas vezes você disse assim, ó, eu aguento só até aqui, e descobriu que aguentava mais? Como eu disse, Deus está esticando a sua fé para te preparar para coisas maiores, mas você precisa ter determinação. Pastor, é normal pensar em parar? É. Eu pensei esses dias. É normal pensar em desistir? Também. De vez em quando isso vem no meu coração, na minha mente. É normal pensar em chutar o balde? É normal, é normal. O que não é normal é você, além de pensar, se colocar numa posição de vítima, baixar a cabeça, baixar a guarda. Como você está? Eu vou indo. Vai tudo bem. Uma hora muda, né? É assim mesmo. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela, né? Você conhece gente assim? Você conhece? Conhece ou não conhece? Talvez você olhou para ela no espelho essa manhã, não é? Essa mulher levantou a cabeça e foi até o fim. E não é só ela, olha para os discípulos. Paulo termina os seus dias dizendo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, vou tomar posse da coroa que me foi reservada em Cristo Jesus. Você precisa de determinação. E queridos, os cristãos são o povo mais determinado que existe na história. Se você é um cristão, deveria ser impactado por essa verdade e tomado de determinação essa manhã.
Porque para nós, cristãos, quando nos falta força, a presença de Deus se torna a nossa força. Está escrito: a alegria do Senhor é a nossa força. Fortalecei-vos no poder do Senhor e na força do seu poder. A Bíblia nos diz que da presença de Deus extraímos força na fraqueza. Paulo disse: Senhor, eu estou fraco. Deus diz: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Seja determinado. Quer viver milagres? Tenha determinação. Irmão, sabe por que ainda você não está vendo a realização dos sonhos que Deus disse que você iria viver? Porque te falta determinação. Você desiste fácil demais. Você para muito fácil. Você entrega os pontos muito fácil. Você desvia o curso da sua fé muito fácil. É por isso que você está nessa vida cíclica, rodeando montanhas, e parece que nada vai mudar, porque te falta determinação, constância. Tem um monte de projeto na gaveta, não realiza nenhum, muda de ideia toda semana, porque falta determinação. Irmão, na vida vai te faltar recursos. Muitas vezes vai te faltar alegria. Muitas vezes vai te faltar vigor. Muitas vezes vai faltar ânimo. Mas não pode faltar determinação. Determinação é a soma de coragem e ousadia, fé e convicção. É Deus dizendo para Josué: Josué, eu tenho Canaã para o meu povo. Está disposto a liderá-los? Então seja forte e corajoso. Deus está dizendo para Josué: seja determinado. Olhe para quem está do seu lado e diga: o que está te faltando é determinação. Pastor, mas eu disse para alguém aqui do meu lado que é muito determinado, Louvado seja Deus pela sua vida, e que você continue assim. Mas determinação é algo que a gente tem que fazer crescer todos os dias. A determinação que você teve ontem não funciona para hoje. Hoje você tem que ter uma nova determinação. Amanhã você tem que ter uma nova determinação. A ousadia que você precisou usar ontem não funciona para hoje. Hoje vai te exigir um novo nível de ousadia. Essa mulher foi determinada. E por fim, não adianta discernir o problema, não adianta discernir a solução, não adianta ser determinado se te falta fé. Versículo 28. Jesus reconhece a fé dessa mulher, porque a fé dessa mulher é uma fé sólida, muito bem construída. Veja, a fé dela foi capaz de ajudar ela a discernir o problema, encontrar a solução do problema e ser determinada para viver o milagre, a solução do problema. Não adianta ter discernimento do problema se não encontrar a solução. Você só vai saber que o problema existe e a causa dele. Mas também não adianta encontrar o problema e a solução e não correr atrás da solução. Então, solução sem determinação não vai mudar nada. Mas se você tiver discernimento, se você souber qual é a solução, tiver determinação e fé concentrada no lugar certo, nada pode impedir teu avanço, teu crescimento, tua vitória. E eu vim declarar e profetizar sobre a sua vida essa manhã, que haverá um tempo de Deus para a tua vida, em que haverá crescimento, conquista, vitória, alegria, bênção, favor. Eu creio que Deus nos reuniu aqui essa manhã para dizer: discirna o problema, encontre na minha presença a solução para o problema, tenha determinação para perseverar na minha presença e deposite a sua fé na minha presença. Se você fizer isso, eu vou mudar a sua situação, vou reverter o quadro da sua história, vou trazer alegria onde há tristeza, vou trazer milagre onde há luta, adversidade. Eu vou mudar a circunstância. Deus está falando ao coração de alguém essa manhã, e se você crer, faz alguma coisa para Jesus no seu lugar.
Manifeste a sua fé em Jesus.